Estamos na área. Agora sim. E eu tentando procurar o professor, não sabia que o senhor tinha que estar online na live para poder participar, né, professor? É, Mas faz sentido. nós já estamos aqui já. Pois é, muito bem, né? Tem o pessoal entrando, muitos alunos da geologia. Vai ser bom. Eu vou te pedir só para você tentar posicionar mais Melhorar próximo do aqui. microfone. É, porque quando ele desce, aí ele foge um pouco Tá bom, aqui do fica áudio. melhor? Tá perfeito. Tá Tá perfeito. bom, então eu vou tentar manter assim. Pronto. Então, professor, né, já são 11 horas, 11h02, para a gente não perder muito tempo da nossa live, né? Eu queria, antes de fazer a apresentação, né, fazer um agradecimento, agradecer em nome do grupo de pesquisa de Universidade de Conservação aqui da Unifespa, que é coordenado do professor Antônio Nascimento. Eu agradeço em nome dele também, né, por o senhor ter aceito esse convite. E faço um agradecimento pessoal também, que eu já tinha uma admiração muito grande, desde a época da graduação e da minha pós-graduação lá na Universidade Federal de Pernambuco, que eu tive a oportunidade de acompanhar esse crescimento da temática lá no Nordeste, né? E eu sei que o senhor teve um papel importantíssimo nesse processo, então, assim, um agradecimento pessoal, porque hoje estar com esse grupo de pesquisa se dá também por esse esforço de pessoas como o senhor, o professor Gork e tantos outros professores que iniciaram essa trajetória. Então, muito obrigada, viu, professor? Ah, eu que agradeço a oportunidade e a parceria, sempre a gente buscando parcerias novas com novos, né, pesquisadores, professores e alunos, para poder fazer aquilo que mais a gente ama, que é popularizar conhecimento geológico. E uma das oportunidades é essa hoje, com essa realidade nossa, utilizar as lives para bater esse papo e levar conhecimento à sociedade. É verdade, professor. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo, né? Só vou dar uma ajustadinha aqui na câmera, que eu achei que estava dando uma cortadinha. Fique à vontade. Tá bom? Então, professor, eu vou começar aqui com as apresentações, tá? Hoje, a gente aqui do grupo de pesquisa está trazendo o professor Marcos Nascimento, que é professor do Departamento de Geologia da UFRN, coordenador científico do Geoparque Aspirante Seridó, doutor e mestre em geodinâmica pela UFRN, geólogo também formado pelo UFRN, não é isso, professor? O professor também é responsável, um dos autores da primeira publicação de livro brasileiro voltado para a temática de patrimônio geológico do Brasil, que foi publicado em 2008, que tem como título Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo, trinômio importante para a proteção do patrimônio geológico. Né? Então, para quem não me conhece também, né, eu sou a professora Natália, sou professora da FAGEL, aqui da Unifespa, aqui da Unifespa, e assim, vamos começar esse bate-papo, como diz o professor, né? Eu disse para ele que estava um pouquinho nervosa, espero que daqui a pouco eu já esteja um pouquinho mais calma e que dê tudo certo, Todos né, professor? ficamos. É normal, né? Eu posso ficar tranquila. Então, professor, antes de a gente entrar no tema da nossa live, que é identificando o patrimônio geológico, divulgando geossítios, né, que é uma live que a gente fez em alusão ao Dia do Geólogo, né? Então, eu queria fazer duas perguntinhas, por pura curiosidade mesmo minha, e eu acredito que algumas pessoas podem ter essa curiosidade também, que eu estava olhando seu currículo, né? De vez em quando eu posso olhar aqui, eu me confundo aqui, eu olho para o seu, mas eu tenho que olhar para cima, né? Eu estava olhando o seu currículo e aí eu estava vendo, né, que na graduação, no mestrado e doutorado, o senhor trabalhou mais com a temática voltada para petrologia, para Sim. geocronologia, geoquímica, né? Inclusive no doutorado o senhor trabalhou com rochas ígneas da província magmática do Cabo, não é isso? Aí a minha curiosidade é, né, como foi esse processo para o senhor assim, de despertar esse olhar para as formações rochosas, né, para a geodiversidade, como um patrimônio geológico, né, porque eu acho que esse processo é um processo bem interessante, né, de transformação de olhar, não é, professor?
Na verdade, inclusive, nasceu, você é pernambucano, né? Sou pernambucana, de Recife. Pronto. Nasceu nas suas terras durante o doutorado, né? Como você bem falou, a minha área de atuação em paralelo, vamos dizer assim, mas a inicial é a petrologia ígnea, né? Eu fiz mestrado com rochas plutônicas na Paraíba e fiz o doutorado com rochas vulcânicas em Pernambuco. E, por coincidência, em um lindo afloramento de derrame de traquitos lá na praia de Itapuama, né? Bonito, Enquanto muitos estavam deitados lá, né, tomando sol, ou o pessoal jogando bola, tomando cerveja, eu com o meu orientador coletando umas amostras para datação argônio-argônio daquele magmatismo. E aí para um bug, um casal de turistas paulistas, tá? E o bugueiro pergunta o que é que a gente está fazendo. E aí, de certa forma, meu orientador me dá uma cotovelada e diz, olha, te vira e responde, né? E aí eu brinco que dessa cotovelada nasceu a necessidade de eu me expressar de uma forma para aqueles turistas, para explicar a eles o que efetivamente eu estava fazendo ali. Agora eu não podia usar o geologuês, porque senão não ia adiantar. Imagina eu falar para eles que estava descrevendo litologias para descobrir minerais, utilizar datação argônio, nada disso. Então eu falei, de certa forma, de uma maneira que ficou algo no consciente dessas pessoas, porque 2 horas depois a gente se encontrou com eles lá na Vila de Nazaré, lá em cima do Granito do Cabo, e eles estavam repassando aquela informação que a gente havia dito lá embaixo, e ali me atinou um detalhe. Eu disse, poxa, eu tenho que ter cuidado no que eu falo, e ao mesmo tempo eu tenho que aprender como falar para a sociedade, né, numa área que é tão difícil a tradução da informação. E aí, quando eu voltei para Natal, eu voltei com essa finalidade, de pesquisar sobre como popularizar esse conhecimento numa linguagem acessível. Aí foi quando eu me deparei nas pesquisas com a palavra geodiversidade. E de cara foi aquele amor à primeira vista. Porque quando eu vi o conceito, quando eu vi alguns trabalhos e quando eu vi a aplicação do que seria isso na sociedade, eu vi que eu também poderia atuar por esse outro lado. Então, eu segui fazendo doutorado e segui estudando, pesquisando e trabalhando com esse tema, chegando a momentos de já ter um pouco de bagagem e começar a trabalhar e publicar. E uma das coisas que a gente teve logo de início, isso foi em 2001, mas ser mais preciso, foi em maio de 2001, quando eu comecei a fazer esses estudos. 7 anos depois nasceu a necessidade de publicar um livro com muita coisa que a gente já tinha produzido, catalogado, e aí a gente chamou 2 pessoas, a Úrsula de Minas Gerais e o Virgínio de São Paulo, e escrevemos, e foi quando saiu. Na verdade, a publicação começou a ser feita em 2006, mas efetivamente foi publicada e lançada no Congresso Brasileiro de Geologia em Curitiba, em 2008. Então, foi por uma cotovelada e um casal de turistas. Olha só, né, professor? Eu estava nesse congresso em Curitiba. Eu me lembro do lançamento do livro. Estava lá. Aí, professor, eu acho que esse processo de despertar esse olhar para o patrimônio geológico é um dos grandes desafios, eu acho, né, para essa temática, para quem trabalha com essa temática, né? Porque a gente precisa trazer tanto para a comunidade acadêmica, né, passar a olhar não só como um objeto de estudo para extração e produção de materiais, enfim, né? Mas passar para a comunidade geológica, para a comunidade acadêmica, mas também para a comunidade civil, né? A comunidade como um todo, da importância e de entender que aquilo como patrimônio, ele precisa ser conservado, né, professor? É verdade? Eu acho que eu vejo 2 grandes desafios. Uhum. Mas pode continuar. Não, eu ia perguntar em relação a esses desafios, assim, a minha questão é que de vez em quando alguém que quer trabalhar com essa temática, né, pode se deparar com alguns desafios, e aí eu queria saber quais foram os principais os desafios que o senhor enfrentou como geólogo quando decidiu começar a trabalhar com essa temática. Tá. Eu acho que o principal desafio, dentre vários, mas um deles é a total falta de conhecimento por parte
não só da sociedade, mas no nosso caso do profissional geólogo. Ele, às vezes, é aquela velha história. Eu tenho um professor aqui, foi meu professor de escola técnica, eu sou técnico em geologia também, que ele usa muito esse termo, e o pessoal já vem usando isso com mais frequência, que é sair da caixinha. Né? A gente não é muito acostumado a sair da caixinha, a gente não é muito acostumado a sair do tradicional, do trivial que a gente trabalha. Nunca deixei de trabalhar com petrologia, tá? Sempre trabalho, publico, oriento meus alunos na pós-graduação em geodinâmica, onde fiz meu mestrado e doutorado, hoje eu sou professor dela, mas nem por isso isso me impediu de eu continuar trabalhando numa forma de popularizar esse conhecimento. Eu brinco com o pessoal, eu continuo querendo saber quanto tem no ciclo octaédrico, né, da biotita, para saber a temperatura, a pressão, outro parâmetro, mas ao mesmo tempo eu quero saber como isso pode ser interpretado e levado à sociedade. Não a quantidade do elemento alumínio 4 no sítio octaédrico do mineral. Mas aquilo faz parte de uma rocha, que faz parte de um corpo ígneo, que muitas vezes está associado a um aspecto geomorfológico e que é destaque na paisagem. E aí a sociedade, o interessado, quer saber o que é aquilo. Né? Então eu acho que o principal desafio é quebrar as marras daquelas pessoas da geologia que não têm essa visão mais holística da coisa. Então, não foi fácil, né? A gente, como disse, está desde 2001 trabalhando com isso. Né? Esse ano está fazendo 19 anos agora, mês passado, que a gente começou a ler e buscar as primeiras discussões e conceitos sobre o tema. Mas a gente sabe que a gente já passou por poucas e boas, mas em compensação, muito se mudou. Eu quero dizer que hoje, efetivamente, muitas pessoas da área de geociências quebraram essas amarras e estão vendo a geodiversidade, em especial a geoconservação, como uma nova área dentro da geologia. Como é geomorfologia, petrologia, sedimentologia, estrutural. Então, é uma oportunidade, inclusive, não só de aprendizado dos alunos, mas dos professores, e um mercado de trabalho que está aí chegando com força e que muitos alunos estão perdendo a oportunidade porque não veem isso na academia. Né? Por sorte aqui nós temos a disciplina Geodiversidade e Geoconservação, já faz 6 anos que a gente ministra, contribui com outros cursos de geologia no Brasil, mas a gente acredita que o segundo desafio é esse, é fazer essa temática entrar nas estruturas curriculares de ensino, para poderem os alunos, quando terminarem seu curso de graduação, saberem falar sobre petrologia ígnea, hidrogeologia, geologia estrutural, metamórfica e geodiversidade. Pois é, professor. Para a gente que está aqui começando, né, com o grupo de pesquisa, é bem interessante escutar esse depoimento do senhor, né, porque a gente encontra algumas dificuldades também, né. Aqui a gente tem sorte de ter o pessoal das faculdades recebendo bem esse tipo de projeto, né. Então, para a gente, assim, a gente também já pegou o caminho um pouco mais bem construído, os temas já um pouco mais difundidos dentro da geologia, né. Então, mas para a gente é bem interessante ouvir um depoimento assim de quem está com uma trajetória muito mais densa e longa em relação à nossa, né? Aí, professor, tá todo mundo me escutando porque alguém falou assim, professor Alfone, que eu já tinha esquecido e tinha saltado aqui. Aí, né, professor? Aí, professor, deixa eu te contar um negócio. A minha mãe tá assistindo essa live. Você acredita? Eita, maninha! Minha família todinha, tá? Minhas irmãs, meu sobrinho, tá todo mundo assistindo. Abraço a todos. E aí, professor, a minha mãe, eu acho que ela foi a maior divulgadora dessa live, sabe? Ela mandou para todo mundo. Mandou pro meu pai, mandou para os parentes lá de Petrolândia, interior de Pernambuco, não sei se o senhor conhece. Eita! A família da gente é de lá. E aí mandou para todo mundo, sabe? E aí, a gente também fez nossa divulgação, né? Então, o que eu quero dizer, professor, é que a gente está com um público bem diversificado hoje.
aqui, né? Tem pessoas de várias áreas de atuação, pessoas que não são das geociências. Então, eu acho que para a gente entrar no tema da live de hoje, que é a identificação do patrimônio geológico e divulgação de geossítios, né? Acho que o senhor poderia falar um pouquinho... Meus caras estão brincando. O senhor poderia falar um pouquinho sobre os conceitos iniciais. Na live de sexta, com a professora Thais Guimarães, que foi maravilhosa, incrível. A amigona. Não é? Ela é incrível, assim, ela tem um compromisso muito grande com a temática, né, professor? E aí ela já trouxe um pouco desses conceitos iniciais, já falou sobre os 5Gs, né? Mas, como tem muita gente nova, eu acho que só podia falar um pouquinho de forma bem geral, né? Assim, o que é geodiversidade, patrimônio geológico, geossítio, o que é que pode ser considerado um geoparque, pode ser? Pode. Tentar ser o mais sucinto, mas ao mesmo tempo de uma forma que contemple essa diversidade de público. E que, em geral, a gente trabalha assim. O primeiro conceito que a gente traz, que é aquele conceito mais amplo, é o de geodiversidade. E a gente traz como um paralelo para o conceito de biodiversidade. Mesmo não estudando, se você perguntar para uma pessoa, ela vai ter uma ideia mínima do que é biodiversidade. No mínimo, ela vai pensar em fauna e flora, por exemplo. Vai pensar nas plantas, nos animais. Quando a gente fala de geodiversidade, a gente tem que ter o mesmo entendimento. Então, se não é planta e não é animal, então eu estou falando do ser não vivo ou do meio abiótico, eu estou falando do meio físico que a Terra tem. Então, eu estou falando do relevo, estou falando dos minerais, das rochas, dos fósseis. Então, toda essa variedade natural, tanto das feições como desses elementos da geodiversidade, que eu citei, mineral, a rocha, o fóssil, tá? Além dos elementos geomorfológicos, o relevo, o padrão de relevo e os processos, bem como também de solo e água, incluindo ainda as associações, as relações, os processos, tudo isso a gente pode chamar de geodiversidade. Então, em resumo, geodiversidade é a variedade do meio físico que a Terra apresenta. Só que a gente tem locais dessas geodiversidades que a gente pode identificar isso de forma mais fácil. Tá? E uma delas é aquela que o geocientista trabalha, que a gente chama de afloramentos. Então, quando a gente quer estudar uma rocha, quando a gente quer estudar uma estrutura, um solo, né, a própria água, o relevo, a gente busca esses destaques na paisagem. Então, esses afloramentos que apresentam um ou mais elementos da geodiversidade, esses afloramentos que apresentam minerais, rochas, relevo, solo, água, se ele tem um valor excepcional, principalmente do ponto de vista científico, se aquela rocha naquele afloramento tem essa característica, se ela conta um momento importante do tempo geológico, eu posso, dentro do conceito da dinâmica de geodiversidade, chamar aquele afloramento agora de geossítio. Professor, é o mesmo que o afloramento? É. No entanto, aquele afloramento ele tem uma característica intrínseca que ele vai ser importante. E cabe a nós, geocientistas, a identificar isso. Né? Então, esses afloramentos nós passamos a chamá-lo de geossítio. Agora, se a gente tem uma dada região, tá? Que pode ser um país, um estado, um município, a sua área de trabalho de conclusão de curso, ou mestrado, ou doutorado, uma unidade de conservação, eu até brinco, o fundo do quintal da sua casa, e você apresenta nesses locais esses geossítios, e eles são delimitados geograficamente, e apresentam valores excepcionais e de identidade patrimonial, eu passo a chamar essa área de patrimônio geológico, ou de geopatrimônio. Então, é uma região onde eu vou ter esses afloramentos, que eu chamei de geossítio, que apresentam valores excepcionais. E essa excepcionalidade, quem diz, somos nós, pesquisadores da área de geociências. E essa questão do patrimonial, nós, junto com a sociedade, a população local, é que vamos definir isso tem um valor patrimonial ou não. Então, esse é o terceiro conceito que a gente chama de geopatrimônio. E quando a gente tem um território
que apresentam isso, mas associado a questões da fauna e flora e da cultura, bem entrelaçado, e tudo isso é gerenciado numa visão holística de desenvolvimento sustentável, nós podemos ter um geoparque. No entanto, um geoparque traz um diferencial, porque ele precisa apresentar um valor geológico de nível internacional. Então, existem várias formas, maneiras metodológicas de chegar a isso, tá? Mas se esse território tivesse valor geológico internacional, tem uma gestão compartilhada, dentro de um contexto de organização, e o desenvolvimento do território é feito de forma sustentável, eu posso chamar aquele território de geoparque, desde que ele seja, né, candidato ao Programa Mundial de Geoparques da Unesco, tenha passado por toda a aprovação e receba a chancela dessa entidade internacional. Entendi, professor. Perfeito. Eu acho que todo mundo, inclusive quem não é da geociência, se sentiu contemplado com essa breve explicação, né, sobre esses conceitos iniciais, né? E algumas vezes a gente, até mesmo quem é da geociência, faz uma confusão, né? Considera patrimônio geológico sinônimo de geodiversidade, ou não entende a diferença de geossítio, né? Então é por isso que hoje a gente vai tratar um pouquinho mais dessa temática, né? Eu acho que a gente pode seguir um pouquinho mais em frente e falar sobre os processos de identificação do patrimônio geológico, né? Então, quais são os critérios mínimos para a classificação do patrimônio geológico? Tá. O patrimônio geológico ele pode ser trabalhado de diferentes frentes. Você foi muito feliz quando você falou dessa dificuldade que às vezes as pessoas têm quando se deparam com esses conceitos, né? Principalmente geodiversidade, patrimônio geológico e geossítio. De uma forma bem simples, é fácil entender. A geodiversidade, ela é o todo, é o meio físico como um completo. Então, é onde tiver mineral, rocha, relevo, fóssil, solo, água, e eu não tenho distinção entre eles, né? Agora, a partir do momento que eu vejo nesses elementos um valor patrimonial, então isso está dentro do identitário de uma população, de uma comunidade, como algo de valor excepcional, e aí por isso que eu digo que isso é medido por nós geocientistas e pela população, eu tiro de dentro dessa geodiversidade uma parcela, e essa parcela que tem esse valor excepcional, nós damos o caráter de patrimônio. É a história, eu não consigo proteger toda a geodiversidade, eu vou buscar proteger pelo menos essa parcela excepcional, né? E o geossítio é o local onde isso ocorre. Então são os nossos afloramentos. Então, de forma bem resumida, os três têm essa diferença. E o patrimônio geológico ele pode ser classificado de diferentes formas. Uma é através do que a gente chama de tipologia. Quais são os tipos de patrimônio geológico? Então eu uso o patrimônio geológico como um patrimônio guarda-chuva. Se a gente se lembrar do guarda-chuva e das abas, cada aba é um elemento da geodiversidade. Então, se eu estou tratando da aba fóssil, eu vou falar do patrimônio ligado ao fóssil. Então, eu vou falar especificamente do patrimônio paleontológico. Se eu estou falando do relevo específico, eu vou falar do patrimônio geomorfológico. E assim por diante. E aí essa tipologia é aquela característica que vai te dar o fator principal ligado ao elemento. Então, é como eu disse, se eu estou trabalhando um mineral, então eu vou dar destaque a todas as informações que aquele mineral tem. E aí quem é geocientista vai tirar isso de forma mais fácil. Afinal, ele aprendeu quando fez graduação em mineralogia, né? O geógrafo aprendeu quando fez graduação elementos de geologia, ou geologia geral, então vai ter esse conhecimento mínimo. Então isso é o fator tipológico. O patrimônio geológico também pode apresentar valores de uso. E aí eu trabalho, tem vários, mas eu trabalho três básicos. O valor científico, o valor educativo e o valor turístico. E aí vai pelo nível de discussão e envolvimento das pessoas. O científico, óbvio, está mais ligado àquelas pessoas que estão envolvidas com a ciência em si. Então, são os professores, os alunos, os pesquisadores de universidades, de diferentes instituições de ensino superior.
seja na graduação, na pós-graduação. Se o valor é educativo, não, eu já tenho que ter informações sobre o geossítio que permita com que, por exemplo, professores e alunos do ensino fundamental, do ensino médio, absorvam aquele conhecimento. Então vejam que a linguagem tem que ser já adaptada, né? E se eu estou falando que o patrimônio geológico tem um valor turístico, aí é que eu tenho que adaptar a linguagem, porque aí pode ser qualquer pessoa, inclusive que não esteja ligado a ensino, seja fundamental, médio ou superior, tá? E pode muito bem entrar naquilo que Thaís bem falou, na questão do ensino formal e não formal. Então, uma palestra, uma aula de campo, um jogo mais didático, isso eu posso levar para pessoas que não estão na questão educativa, científica e sim só turística. Então, o patrimônio geológico tem essas duas grandes vertentes de critérios. E ele é definido, como eu bem disse no conceito, através desse valor excepcional que a geodiversidade vai ter. Entendi, professor. Eu até anotei aqui que patrimônio geológico ele tem que ter uma relevância científica, turística e pedagógica, né? Para a gente considerar, justamente, né? Para conseguir fazer essa classificação, né? E a importância também desses espaços não formais, né? Como a gente não pode esquecer que uma parte da temática de patrimônio geológico inclui a divulgação das geociências, né? justamente. A geoeducação, né? Então, a importância desse entendimento da linguagem, de ser uma linguagem mais simples, mais acessível, né, professor? Perfeito. Né? E aí, eu anotei aqui esses critériozinhos, né? E lá quando o senhor falou sobre os conceitos, a gente entendeu que um conjunto de geossítios define um patrimônio geológico, né? E aí, em relação a geossítios, os critérios que são utilizados para a classificação de patrimônios geológicos, eles são muito diferentes dos critérios utilizados para a identificação de um geossítio? Na verdade, não, porque há uma sobreposição, tá? O geossítio, como eu disse, é o afloramento, é o local onde se apresentam esses elementos de valor excepcional. E esses locais, sendo mapeados e geograficamente delimitados, finda numa região, numa área, onde essa área tem o patrimônio geológico. Então, o patrimônio geológico, ele contempla o conjunto de geossítios. Tá? Então, para tentar ser mais entendido. Então, o geossítio é o local, o patrimônio geológico é o conjunto desses locais. Então, os critérios para a definição de um patrimônio geológico também se assemelham aos critérios para um geossítio. É só a questão da escala. Se eu estou trabalhando só o local, eu uso o termo geossítio. Se eu estou trabalhando uma região com vários geossítios, eu chamo de patrimônio geológico. E aqui eu quero desmistificar uma coisa, até aproveitando uma pergunta da Rayane. Fiquei feliz vendo aqui. A Rayane, ela é a responsável no município de Currais Novos pelo Geoparque Seridó, junto à prefeitura. Ela foi escolhida pelo prefeito para ser a pessoa responsável, em parceria com outros 5 coordenadores e com Janaína, que é a coordenadora geral do território, em dar contribuições de várias formas. Além do mais, ela é guia de turismo e é responsável, uma das gestoras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo Currais Novos. E ela pede para dizer aqui, ó, me diz novamente o nome referente à questão de fósseis e pinturas rupestres. É patrimônio? Na verdade, fóssil é uma coisa, pintura rupestre é outra. Fóssil está intimamente ligado ao que nós chamamos de patrimônio geológico, porque fóssil é um elemento do meio físico. Ele, claro, tem uma íntima ligação com a biodiversidade, porque antes de ser um fóssil, ele era um ser vivo, né, seja uma planta ou um animal. E por isso, tendo a característica de fóssil, ele está dentro do patrimônio natural. Só que por ser um elemento da geodiversidade, ele pode ser considerado um patrimônio geológico. E aí, como é só o fóssil, eu posso chamar de paleontológico. Tá? Agora, a pintura rupestre, por ela ter sido feito
pelo ser humano, ela sai do contexto de patrimônio natural e vai para o contexto de patrimônio cultural. Porque foi feita pelo ser humano, teve a intervenção humana ali. O homem ou a mulher fez a pintura. Então, a pintura rupestre não é patrimônio geológico, por mais que tenha associado a minerais e a rocha, porque o mineral é utilizado para pintura e a rocha é utilizada como tela, tá? Mas como foi feita pelo homem, pela mulher, a pintura rupestre está associada ao patrimônio cultural. Então são duas coisas distintas, mas que muitas vezes estão atreladas. A gente explica bem isso nessa publicação. Isso aqui é um livro chamado Geodiversidade na Arte Rupestre do Seridó Potiguar. Tá? Tem para vender nos IFAMs e tem para baixar na internet. É só botar esse título aí e procurar no Google que você acha o PDF e você baixa. E essa publicação foi feita por um geólogo, esse que vos fala, e por um arqueólogo, o amigo Onésimo, e nós trabalhamos nesse livro justamente isso. O que é o patrimônio natural, o que é o patrimônio cultural, as diferenças da geodiversidade e da cultura, e tem muita foto, muito exemplo e muita descrição de sítios arqueológicos, com um olhar cultural, feito pelo Onésimo, e com um olhar geológico, feito por mim. Olha que interessante, professor. O seu livro também de geodiversidade, geoconservação e geoturismo, ele também está disponível na internet, né, professor? Pronto. Essa publicação que você está falando, Natália, que saiu em 2008, ela foi feita pela Sociedade Brasileira de Geologia, está lá à venda, mas também está em PDF, tanto no site da Sociedade Brasileira, como no site do Geoparque Seridó, e você pode baixar, e aqui você vai ter um livro cujos os 3 capítulos tratam sobre esse tema. É um capítulo dedicado à geodiversidade, um dedicado à geoconservação, o outro ao geoturismo, e a gente ainda traz alguns anexos. Para você ver, em 2008, a gente tinha catalogado quase 600 trabalhos sobre o tema, e aí o anexo 2 desse livro são todas essas referências. Né? Imagine aí 12 anos depois, a quantidade de publicações que tem. Só eu mesmo tenho uma... Aconteceu, né, professor? Só eu mesmo tenho uma pasta aqui com quase 1.500 só artigos sobre o tema. Então tem muita coisa publicada. Livros, teses, dissertações, artigos, documentos. Então, para aqueles que estão vendo o tema agora pela primeira vez, vejam que muita água rolou por debaixo da ponte, mas nem por isso vocês estão perdendo as oportunidades, porque podem beber dessa fonte e pesquisar nessas publicações e em outras. E assim, professor, é importante também que incentiva, né, quem tem interesse em trabalhar na área, né, fazer esse tipo de leitura, né, traz para a gente assim um interesse em produzir alguma coisa nesse sentido, né, em produzir alguma coisa que seja mais voltado para a relação com a população, né. Eu acho que é bem interessante. Perfeito. Aí, professor, o senhor comentou, né, quando falou da Rayane, comentou sobre o Geoparque Aspirante do Seridó, que o senhor é coordenador científico, né, desse Geoparque. E aí, em relação a Geoparque, eu tenho algumas curiosidades, eu acho que vai ser legal para o pessoal que está assistindo, né, entender quem é que pode criar um geoparque, professor, né? Que entra município, estado, união. Quem é que pode criar um geoparque? Na verdade, um geoparque ele é criado dentro de um conceito que os europeus chamam de bottom-up, de baixo para cima. Então, na verdade, quem começa o processo de criação de um geoparque, a princípio, na teoria, deveria ser a comunidade, a população do território. O problema é que muitas vezes essa comunidade, essa população, ela não tem um conhecimento mínimo e básico, inicial, de uma das etapas, que é o inventário do patrimônio geológico. Então, quem é que conhece essa geologia que está entrelaçada àquele território, seja o município, o estado, né? São os conhecedores da área de geociências. Então, são os geólogos, os geógrafos. Então, muitas vezes, realmente começa por esses profissionais. Por isso que eu insisto, e brinco muito com os colegas da área de geologia,
para essa temática estar dentro da estrutura curricular de ensino. Se não há uma disciplina, seja discutindo, como vocês, por exemplo, estão fazendo agora, né, seja um curso, uma palestra, para poder atiçar essas pessoas. Porque são elas que vão auxiliar essas comunidades, essas populações, a mostrar o quão aquela geologia tem esse valor patrimonial. Então, essa é a etapa inicial, que nós chamamos de inventário do patrimônio geológico. A partir do momento que esse trabalho é feito, concomitante ao entendimento da população do quão isso é importante, e isso somado às características da fauna e da flora e da cultura, dentro de um sistema de gestão territorial sustentável, eu posso criar um geoparque. Mas como é que se cria um geoparque, professor? Aí a iniciativa pode vir do município, de uma união de municípios, se a área for maior do que o limite só daquele município. Vamos pegar um exemplo aí, onde você trabalha em Marabá. Se vocês fizerem um levantamento e perceberem que existe uma geologia de valor excepcional, uma característica intrínseca fantástica, que conta um momento importante da geologia na Terra, tá? E que naquele local você já percebe que existe uma identidade da população e que aquilo se integra às características de fauna e flora e culturais, vocês podem começar o trabalho e propor, seja município de Marabá, uma região mais alargada, propor que eles se organizem juridicamente e comecem a trabalhar nessa concepção. Então, se são mais de um município, pode-se criar um consórcio. Eu posso criar também com os moradores uma associação. Posso criar uma outra entidade, por exemplo, consórcio e associação são os principais. Mas se for só o município, o próprio município pode abraçar a causa. No entanto, não é simplesmente ter isso e dizer que tem um geoparque. Aí você vai ter que passar por um processo de candidatura junto a um programa internacional, que é o Programa Internacional de Geociências e Geoparques, da Unesco, e aí correr os trâmites normais, que é a submissão de cartas de intenção, dossiê, formulários de autoavaliação, para eles terem isso em mãos, avaliarem se aquilo está ok. Se a documentação estiver ok, eles vão mandar uma missão com 2 representantes da Unesco, que podem vir de qualquer parte do mundo, para poder avaliar, para saber se aquela documentação diz a verdade, e o território está trabalhado à luz do conceito de geoparque, para depois eles chegarem e dizer, ó, vocês são geoparque, e a partir de hoje vocês fazem parte de uma lista de geoparques mundiais. Hoje são 147 geoparques no mundo, em 41 países. E segue um trâmite relativamente parecido com a de submissão, por exemplo, para o Programa da Reserva da Biosfera ou o Programa do Patrimônio da Humanidade. Entendi. Então, são 3 programas que a Unesco tem, o terceiro criado em 2015, está fazendo 5 anos agora, é o Programa Internacional de Geociências e Geoparques, que atribui o título de Geoparque Mundial da Unesco a um território que tem todas essas características. E é a que a gente está trabalhando e buscando aqui para o Rio Grande do Norte, em especial para o Seridó. Professor, a senhora falou sobre os geoparques de forma geral no mundo, né? Mas no Brasil, assim, quantos geoparques, como é que está esse processo de, por exemplo, o Seridó está aspirante, né? Mas quantos já são projetos de geoparque? Pronto. No Brasil, oficialmente, junto ao programa da Unesco, nós só temos apenas um, que é o Geoparque Araripe, que fica no sul do estado do Ceará, formado por 6 municípios. Tá? Fora ele, hoje nós temos 2 aspirantes. O que é que significa? 2 projetos que submeteram sua candidatura e foram aprovados a nível de documentos, tá? Entregaram o dossiê, a carta de intenção, entregaram várias cartas de apoio de diferentes entidades, entregaram o formulário de autoavaliação. Isso foi analisado por pessoas da IUGS, que é uma organização internacional de geociências, e pessoas da Unesco, para chegar a um denominador comum e dizer, eles estão no caminho certo.
Então, nós, por termos isso, somos considerados geoparques aspirantes. Então, no Brasil são 2. É o Rio Grande do Norte com o Seridó, Sim. e um que é fronteira, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é o Geoparque Aspirantes Caminhos dos Quênios do Sul. Então, fora isso, nós temos vários projetos. Por baixo, que já estão atuando não só com o inventário do patrimônio geológico, mas com ações nos territórios, nós temos pelo menos uns 20 no Brasil. Claro, 20 que têm estágios e níveis diferentes. Alguns fizeram só o inventário do patrimônio geológico. Outros fizeram o inventário e estão promovendo ações de educação, explicando que geologia é aquela que tem no território. Outros já estão promovendo ações turísticas, educativas. Então, inclusive hoje a gente está com um projeto e está rodando com todas essas pessoas uma pesquisa para a gente medir como é que estão os projetos de geoparques no Brasil, que a gente consegue facilmente dizer como é que está o único geoparque e os 2 aspirantes. Mas os projetos, como é que eles estão evoluindo? Então nós estamos trabalhando, e nesse questionário tem várias perguntas que estão ligadas à geologia, biologia, cultura e gestão territorial. Entendi, professor. O senhor pode falar um pouquinho sobre os requisitos que são necessários para se criar um geoparque? Tá, então, primeiro requisito, fora todo o trabalho, e aí eu insisto, um dos primeiros trabalhos, nós da área de geociências, nós geólogos, os amigos geógrafos, tem íntima relação, é você contar a história geológica do território. Se você está trabalhando num território que é um município, 2, 3, não importa, você tem que contar essa história. E como é que conta essa história? Justamente fazendo o que nós fazemos na geologia. O mapeamento geológico, a descrição dos afloramentos, as relações entre esses afloramentos, a produção dos mapas geológicos. No entanto, esse geólogo ele tem que ter um conhecimento além do dito tradicional da geologia, que é entender quais desses afloramentos têm esse valor excepcional, para poder a gente identificar se no território tem um patrimônio geológico. Por isso que entra o diferencial desse profissional. Então, não é todo geólogo, por exemplo, que sabe fazer isso. Né? E aí, de posse disso e das informações de parceiros, voltados à questão biológica, cultural e de gestão, todo o projeto tem até dia 1º de julho para submeter o que a gente chama de carta de intenção. Então, se submete, e toda essa documentação que eu vou citar agora não é enviada para a Unesco pelo Geoparque, mas sim pelo governo federal. Porque como faz parte de um programa internacional, o governo federal, à época da então presidente Dilma, ela assinou um documento para ser o Brasil fazer parte desse grupo de geoparques no mundo. Então, o que é que acontece? A gente manda esse documento para o Ministério de Relações Exteriores, mais especificamente para o Itamaraty, e eles replicam para a Unesco Paris. Então, o primeiro documento é a carta de intenção. Quem não mandar até 1º de julho, só pode mandar agora no ano seguinte. Entendi. Entre 1º de outubro e 30 de novembro, você tem que mandar o resto da documentação, que é um formulário de autoavaliação, um texto de 1 página contando a história geológica e geográfica do território, e a história geológica é contando o que é que o seu território tem de geologia excepcional e que apresenta um valor internacional. Nós, por exemplo, contamos a história das xelitas nas rochas calcilicáticas na mina Brejuí. Aquilo é internacionalmente conhecido. Né? E um dossiê de 50 páginas, contando tudo isso que eu falei. Geologia, biologia, cultura, gestão, desenvolvimento territorial. Essa documentação vai para o Ministério de Relações Exteriores e de lá vai para a Unesco Paris. Se eu mandar dia 1º de dezembro, o documento nem segue, porque tem que respeitar o prazo. Eu conheço exemplos de projetos de geoparques no mundo que faltou um documento dentro do processo. A Unesco devolveu, pediu desculpa e disse que próximo ano esse projeto poderia submeter novamente. Então, existe uma rigidez. Né? E aí, de posse desses documentos, a Unesco avalia
e no começo do ano seguinte, tá, ela diz se você continua no processo ou não. O que ocorreu conosco? Nós submetemos tudo isso em 2019, dia 1º de junho, dia 25 de novembro, e aí no começo de janeiro, agora dia 17 de janeiro, a gente recebeu uma resposta da Unesco dizendo: o Seridó integra a lista de aspirantes a Geoparque. Toda a documentação está ok. E ficamos muito felizes, porque no Brasil não foi só o Seridó, foi o Caminho dos Cânions do Sul também. Então é provável que a gente tenha a possibilidade de ter 2 geoparques no próximo ano. Olha que maravilha, né, professor? E para terminar o processo, a gente recebe os avaliadores, né? Eles vêm, vão para o campo, passam 3, 4 dias visitando o que é possível, fazem a avaliação deles, e aí eles vão dizer para a Unesco, ó, aquele território sim, pode ser geoparque. Ou pode, mas precisa corrigir pequenos detalhes. Ou não pode. Então são 3 opções. A gente espera que a gente caia na primeira opção. Que consiga convencê-los, só que a gente não teve a visita ainda, em virtude da pandemia, mas quando puder ter, tentar convencê-los do quão a gente está avançado para fazer parte dessa lista. E aí tem a Conferência Internacional de Geoparque, que esse ano vai ser na Coreia do Sul, e que já foi adiado, seria em setembro, e agora vai ser final de novembro, começo de dezembro, mas tem a tendência de ser adiado, de novo, e é nessa reunião que sai o resultado final. Tá? Entendi. Aí, professor, o Nicodemos, que é um aluno nosso aqui, acabou de colocar uma perguntinha, o senhor quer responder? Na verdade, eu ia só pedir para o senhor falar um pouco mais sobre essa experiência de vocês em relação ao Geoparque Seridó, né? Como é que foi esse processo, não só o processo burocrático, né? Mas o processo do inventário, do patrimônio, né? Do processo de classificação. E, de certa forma, até respondo já pegando o gancho da pergunta aqui do Nicodemos. Sim. Porque ele justamente está perguntando quais os benefícios sociais, econômicos e científicos de uma região pode ter sendo um geoparque. Sim. Eu vou então responder de trás. Só uma pergunta também que tem um link com a pergunta de Nicodemos, né? Para ser um geoparque, ele precisa trazer esse desenvolvimento econômico da região, é um dos requisitos? Sim, era isso que eu ia dizer. Necessariamente então, ele tem que trazer, né? Obrigatoriamente. Ele tem que promover o desenvolvimento territorial sustentável. E aí esse desenvolvimento parte dos benefícios sociais, econômicos e sim científicos. É por isso que a gente teve uma preocupação e não se apressou em submeter nossa candidatura ao Unesco, porque a gente queria ver claramente se o território realmente estava tendo benefícios. Sabemos que poderíamos dar mais benefícios ainda, mas hoje a gente consegue ver no território, no Seridó, e a gente respondendo de trás para frente, que esses benefícios são visíveis. A gente vê um benefício social nas pessoas, no município como um todo, no caso dos 6 municípios. Economicamente falando, a gente vê isso beneficiado. Se a gente for pegar 2 grandes exemplos, vou pegar o exemplo municipal, então vou pegar os 6 municípios ganhando, inclusive financeiramente, seja com visita de turista, com visita de pesquisadores, com a entrada de recurso dessas pessoas indo ao território, e isso favorecendo o uso da máquina, vamos dizer assim, econômica, seja se hospedando numa pousada, no hotel, comendo num restaurante. Então, isso aumentou consideravelmente dentro do território do Seridó, as pessoas indo por causa do geoparque. Né? Isso seria um desenvolvimento econômico. O desenvolvimento social, a gente vê as pessoas tirando proveito disso. Então, você vê os guias de turismo do território, alguns estão presentes aqui, Dilson está aí, não me deixa mentir, o quão ele ganhou enquanto guia de turismo, com o aumento da quantidade de visitantes, ele trabalhando e recebendo o seu dinheiro em virtude do guiamento. Ou aumentando a quantidade de pessoas se hospedando numa pousada, no hotel. Ou o artesão produzindo o seu artesanato, inclusive com temas do geoparque, e esse turista comprando um produto e saindo do território dizendo, eu estou levando uma lembrança do geoparque. Então isso é um desenvolvimento social.
E o desenvolvimento científico, Natália e Nicodemos, é o quão essas pessoas estão aprendendo sobre geologia, geografia, biologia, cultura, numa linguagem que só existe porque o Geoparque chegou. Porque antes não tinha isso. E um exemplo que eu dou foi a live da semana passada, está lá no canal do YouTube do Geoparque, que nós fizemos com Janaína, no projeto Os Cinco Sentidos, que ela mostra, inclusive com quantitativo, as pessoas envolvidas com o aspecto da educação e o que elas estão aprendendo sobre geodiversidade, patrimônio geológico, que jamais elas aprenderiam, ou aprenderiam com essa quantidade e essa dedicação, se não tivesse um projeto de geoparque no território. Então, eu dei alguns exemplos de benefícios sociais, econômicos e científicos. Entendi, professor. Eu não sei muito bem como é assim, em relação ao tempo, né? Já são 11h50, então eu acho que eu sei que tem uma história, a gente nunca enfrentou e quis espreitar essa história de até 1h, 50 minutos, senão o Instagram derriba. Aí diz que não fica salvo, né? Se a gente passa do tempo, não salva. Então a gente fica com medo, é melhor não arriscar, né, professor? Fica à vontade, a gente está aqui para ajudar. Mas assim, se o senhor puder divulgar o canal do YouTube do Geoparque, divulgar os grupos de pesquisa que o senhor está trabalhando, para quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais sobre o Geoparque Seridó. Pronto, na verdade o Geoparque Seridó, ele está nas redes sociais, então se você colocar Geoparque Seridó, você vai ter Instagram, Facebook, canal no YouTube, Twitter, tá? E o próprio site, que é geoparqueseridó.com.br. Então fiquem à vontade para obter mais novidades e informações lá. A gente é muito solícito, né? Então o que vocês precisarem, manda mensagem, a gente responde o mais rápido possível. E hoje a gente está com um projeto que são as lives em casa com o Geoparque Seridó, que é toda segunda às 16 da tarde, então hoje tem, e quinta às 11 da manhã. E os colegas estão lembrando que hoje é o David, que é um cara voltado para a área de recursos humanos, que criou o Tecendo Trilhas, e que ele vai falar sobre justamente a visita aos 6 municípios que eles fizeram ano passado e esse ano, levando justamente esses benefícios sociais, econômicos e científicos para o território. E eu deixo o meu contato, o que vocês precisarem, né, marcos@geologia.ufrn.br, é o meu e-mail. O que vocês precisarem de material, informações adicionais, a gente está aqui para ajudar. E muito obrigado ao grupo de pesquisa, a Natália, a vocês aí da universidade, por permitir popularizarmos conhecimento geológico. Professor, na verdade, a gente agradece, né, para a gente ter uma oportunidade assim, sem tamanho, poder trazer um profissional que está com uma bagagem assim, tão vasta, né, trazendo muito conhecimento para a gente. E agradecer ao senhor pela disponibilidade, né, de estar aqui numa segunda-feira, perto da hora do almoço, né? Não é, né? Então, assim, foi muito bom essa conversa. Para mim, particularmente, foi uma honra, né? Para mim, pessoalmente, que já admiro o seu trabalho, foi muito bom estar mediando essa live. Então, para a gente não correr o risco, né, de perder a live, aqui o professor, a gente já botou aqui, já está em 53 minutos, já faz um tempinho, então é melhor a gente já começar a finalizar. Se o senhor quiser colocar mais alguma coisa, falar algo que julgue importante. Não, por mim, eu já agradeço imensamente a parceria. E o que precisar da gente, fica à vontade para a gente estender essa parceria por mais tempo e permitir essa troca de informações, né, e que se crie e amplie aqui uma amizade entre a gente e vocês daí. Conte com a gente aqui. Professor. Muito obrigada. E assim, espero que quando isso tudo terminar, o senhor possa vir para cá, né? E quem sabe ajudar a gente a identificar esses potenciais patrimônios e geossítios aqui na região sul e sudeste do Pará, né? Será um prazer. É bom receber o senhor aqui, viu? Será um prazer. Tá bom? Muito obrigada a todo mundo, né? Obrigada a minha mãe que divulgou essa live que está aí, obrigada a todo mundo que está me assistindo, teve o prazer de escutar aqui um pouquinho do conhecimento do professor Nascimento, né? Sigam ele, o conteúdo
do canal do YouTube é muito interessante, né? Quem não seguiu aqui a página ainda do grupo de pesquisa Patrimônios GPGG, segue lá. E aí, essa live tem certificado. Quem quiser o certificado, vai estar o link disponível para solicitação até 2 horas da tarde na bio do grupo, né? Do IG do grupo de pesquisa. Então, eu acho que é isso, professor. Foi muito bom. Eu espero que tenha sido muito agradável para o senhor. Nem doeu, como o senhor falou, né? Perfeito. Nem doeu. Nem doeu, Não, né? não Nem foi doeu. tão ruim assim. No final eu já estava até brincando e conversando. Então, muito Foi obrigada. excelente. Foi ótimo, viu, professor? Até uma Você está de próxima. parabéns. Obrigada, Tudo de bom. professor. Obrigada mesmo. Até a próxima, professor. Tchau, tchau. Tchau.